1 João, capítulo 2, dos versos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto, sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo nosso irmão, apóstolo João, que milhares de anos atrás, inspirado pelo Senhor, já ao final da sua vida, trouxe para nós as preciosas cartas que hoje temos acesso. Cartas essas que nos instruem porque são palavras vindas do Senhor. Nos confortam, mas também nos trazem confronto. Nos deparamos com a realidade dos nossos corações, mas também o Teu Santo Espírito nos ajuda a crescer e a caminhar. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez, que tenhamos os nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra e continuarmos crescendo como homens e mulheres segundo o Teu coração. Isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Imagine que alguém duvide sobre a sua origem biológica. Vamos supor que você olhe lá para os seus pais e em um determinado momento você se indague. Será que sou mesmo filho dos meus pais? Para algumas pessoas não precisa nem de um teste de DNA ou de um exame de sangue, né? Acredito eu que a Estherzinha se parece um pouco comigo. Então, graças a Deus, não preciso fazer esse teste. Mas imagine se fosse possível fazer um teste para saber se você realmente é filho de Deus. Porque, por vezes, a gente pode se perguntar, não sei se você já fez isso, mas eu, por algumas vezes na minha vida, já cheguei a me questionar, será que realmente sou filho de Deus? Será que realmente eu sou salvo? Frequento a igreja a vida inteira, por vezes leio a Bíblia, mas será que eu realmente sou salvo? Será que não tem nada que eu possa fazer para que eu tenha essa certeza? E não há um exame de DNA que vai sair lá, você é filho de Deus. Mas o que eu quero ver com você aqui é que João ele mostra que existe um teste, e um teste que ele é confiável. Elementos aqui que eles são inseparáveis. A obra de Cristo por nós na cruz e a transformação que Ele mesmo, o Senhor Jesus, opera em nós. O sacrifício de Jesus, ele não apenas nos perdoa, e é isso que eu quero ver com você. Jesus não apenas nos perdoa, mas Ele nos conduz para uma vida de santidade. E quando nós vivemos essa vida de santidade, com o tempo, conforme o tempo passa, a gente tem a certeza da nossa filiação divina, se assim eu posso dizer. E eu queria ver com você, em cima desses 6 versos, 3 coisas que o texto traz para nós, e a gente vai ver isso separadamente. Primeira coisa que eu quero ver com você é que Cristo é a base da nossa salvação. Isso está no verso 1 e 2. O verso 1 e 2, lendo novamente, diz assim, Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Veja, será que em algum momento você já se sentiu incapaz de se apresentar diante de Deus? Por vezes, não é muito incomum eu ouvir algumas coisas do tipo, nossa, pastor, eu não tenho condições de orar. Eu olho para a minha realidade, para o meu coração, para uma situação que eu estou enfrentando, e eu não consigo me aproximar de Deus. Parece que há algo em mim que me impede. Talvez o meu pecado, alguma situação, mas
é comum a gente ver pessoas que se sentem incapazes de se apresentar diante de Deus. Pastor, eu não consigo ir na igreja. Pastor, eu não consigo orar. Mas por qual motivo? O motivo de que eu me sinto incapaz, eu me sinto muito pequeno, não me parece que eu sou digno de tudo isso. E veja, João ele começa trazendo algo muito interessante. Ele diz, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Lembra que João ele traz, desde o capítulo 1, a gente tem visto, que ela é uma carta, ao mesmo tempo que é muito amorosa, e João tem esse tom amoroso, né? Filhinhos meus, meus amados, mas ele traz um peso teológico naquilo que ele está escrevendo, e algo para nós que quando nós olhamos e nos deparamos com o nosso coração, é algo pesado. O que João está dizendo aqui é que tudo isso que ele está escrevendo sobre o sacrifício de Jesus, sobre tudo aquilo que a gente viu no capítulo 1, João está escrevendo para que a gente não peque. Mas aí a gente para e pensa. Se eu sou um pecador, é da minha natureza ser pecador, como que eu posso não pecar? É possível então eu não pecar? Porque se eu digo que é impossível, não tem como não pecar, João está errado. Porque ele está dizendo, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Então é possível a gente não pecar. Infelizmente, por vezes nós iremos pecar. Mas para um cristão, e o que João vai começar a trazer aqui a partir do verso 1, é que Cristo é a base da nossa salvação. E por Cristo ser a base da nossa salvação, a salvação residir em Cristo, agora é possível não pecarmos porque Ele não pecou. E aí João está dizendo, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E ele continua, se todavia, se porventura alguém pecar, porque João sabe que a gente vai pecar, ele escreve, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui tem essa ilustração do advogado, e ela é muito boa. Mas quando a gente olha para essa palavra no termo original, o advogado, e quando a gente traz para as nossas realidades, para a nossa realidade hoje, o que a gente pensa quando a gente se depara com um advogado? Via de regra, é alguém que vai tentar argumentar para poder inocentar ou acusar uma pessoa. Certo? Só que Jesus aqui, ele não é alguém que está tentando convencer Deus Pai de que nós somos inocentes. O que Jesus ele faz ao se deparar com Deus Pai, ele diz, Deus, o Pedro é culpado. Ele não é inocente. O Pedro é culpado. Mas eu me faço culpado no lugar dele. Porque eu sou inocente. Essa é a ideia do advogado aqui. Jesus não minimiza, ele não passa pano para minha culpa e para sua culpa. Jesus ele não suaviza o nosso pecado. Ele não trata o pecado como algo leve. Pelo contrário, ele assume a nossa culpa. Ele diz, a Geli é pecadora, ela é culpada. Mas eu assumo a culpa dela. Eu faço dela inocente. Porque eu sou o inocente, eu pago o preço por ela. E aí é o que João está dizendo. Que na cruz, Jesus assume a nossa culpa. Ele vira para Deus Pai e diz, olhe para as marcas nas minhas mãos. Eu fui morto, assumindo a culpa dela. Assumindo a culpa do Pedro. Assumindo a culpa do Fabrício. Eu, o inocente, o justo. Eu pago o preço. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, não foi à toa que nós lemos o capítulo 16 de Levítico. A gente tem lá o dia da expiação, o Yom Kippur. E como a gente viu, se você já se esqueceu, não tem problema. Esse era o dia do derramamento de sangue. Era o dia, uma vez por ano, que Israel, eles celebravam o dia do derramamento de sangue e da substituição. Substituição em que agora os pecados do povo seriam simbolicamente derramados sobre aqueles animais, que seriam ou mortos e haveria derramamento de sangue, ou seriam deixados no deserto, para levar os pecados simbolicamente do povo embora. Mas veja, quando a gente fala de expiação, e quando a gente fala de propiciação, porque no verso 2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados,
não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Quando a gente fala de expiação, há uma diferença entre expiação e propiciação, e eu explico para você. Expiação é a dívida que foi paga. Quando a gente fala que Jesus é a expiação pelos nossos pecados, quer dizer que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Mas quando nós falamos da propiciação, quer dizer que a ira de Deus foi satisfeita em Jesus. A ideia da propiciação é que em Jesus, por conta do seu sacrifício, a ira de Deus que deveria recair sobre nós, ela é aplacada. Deus que justamente derramaria a sua ira sobre nós e seríamos condenados, em Jesus, a ira de Deus agora ela é aplacada. E Jesus ele nos traz a propiciação, que é a ideia do bode expiatório que levava os pecados. Porque agora a ira de Deus recairia sobre aquele animal errante pelo deserto e não sobre o povo. Mas em Jesus a ira de Deus recai sobre Cristo na cruz. E ele quita a dívida e a ira de Deus é aplacada sobre nós. João começa o capítulo 2 assim. E Jesus ainda cumpre isso perfeitamente. Por isso que ele é o nosso advogado. Que não erra, que não falha. Porque ele não está tentando nos inocentar. Mas ele se fez culpa em nosso lugar. Será que a gente tem vivido em conformidade com isso? E tudo isso para a gente poder pensar em algumas coisas. Porque quando a sua consciência acusa você, e por vezes ela nos acusa, né? Ah, seu miserável. Ah, pecador. E aí, às vezes na nossa consciência, ah, você não merece. Será que eu realmente sou filho? Será que eu realmente estou em conformidade? Ou quando o diabo tenta questionar a sua salvação, lembre-se, nós temos um advogado, o justo, que pagou o preço por nós, que se fez culpado por mim e por você. Cristo é a base da nossa salvação. E porque Jesus é justo, agora nós somos declarados justos. Porque nós não somos justos. Mas em Jesus nós somos declarados justos, porque Ele é o nosso advogado. Então veja, Cristo é a base da nossa salvação. E em segundo lugar, a vida de Jesus, então, deveria levar a igreja a viver uma vida de santidade. Veja, de novo o verso 1. Essas coisas escrevo para que não pequeis. E aí no verso 3 ele diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. E a primeira parte do verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Veja, agora, além de Cristo ser a base da nossa salvação, a obra de Jesus nos leva a viver uma vida de santidade. Deveria ser resultado da nossa salvação. Veja, o nosso amor por Deus e pelo próximo, ele se manifesta quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus. Quando nós olhamos para todas as outras religiões, mundo afora, todas as outras religiões você precisa ter uma performance, você precisa fazer algo para poder garantir a bênção final. Todas as religiões são assim. Somente no cristianismo nós recebemos a bênção para depois viver uma performance. Todas as outras religiões vão dizer, faça isso ou não faça isso, viva desse jeito ou não viva desse jeito, para que quanto mais você fizer ou deixar de fazer, lá na frente você receba algo em troca. Pode ver, todas as religiões são assim. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus ele já nos dá a recompensa. Não tem nada que a gente possa fazer para conseguir a salvação. Ele nos dá. A bênção final já nos foi dada, a salvação. E aí agora Jesus diz o quê? Vive em conformidade com ela. Então agora você se empenha em viver uma vida de santidade. Porque Deus sabe que se fosse deixado na nossa mão a nossa sentença, a gente seria condenado. Se Deus deixasse para o Pedro que tudo aquilo que o Pedro vier fazer na vida dele vai pesar numa balança para que no final Pedro receba a recompensa,
Pedro iria para o inferno. Pedro morreria. E Deus, sabendo disso, Ele nos dá um advogado, que é o justo, que se faz culpa e não há peso na nossa balança. E agora a gente pode viver em conformidade com a vontade de Deus. E isso acaba com aquela ideia que algumas pessoas que dizem assim, então se eu sou salvo e eu não perco a minha salvação, então eu posso viver do jeito que eu quero, pecando do jeito que eu quero. Cuidado, porque João ainda está dizendo para nós que mesmo que Jesus seja o nosso advogado, que ele seja o justo, mas sabemos que o temos conhecido por isso no verso 3, se guardamos os seus mandamentos. Pessoas que foram salvos, homens e mulheres que foram salvos, eles demonstram isso com a sua vida. Então, se eu fui salvo, e eu afirmo então que eu posso viver no lamaçal do pecado, porque eu não vou perder minha salvação, eu não fui salvo, porque eu não entendi nada. E veja que interessante. Isso a gente pode trazer para uma aplicação do casamento, por exemplo. Porque eu espero que você que é casado, que você ame o seu marido ou a sua esposa. Espero mesmo. Mas veja, adianta eu virar para Ana e falar assim, amor, eu te amo? E só falar, amor, eu te amo. Ela pode acreditar. Mas se eu não demonstrar isso diariamente por ela, serão palavras vazias eu dizer que amo. A ideia é mais ou menos essa no que tange a nossa vida com Deus. Eu digo que eu fui salvo, mas eu não vivo isso. Eu não vivo a salvação. Então eu digo da boca para fora. Não houve transformação genuína. Porque o que João está falando para nós é que uma vez que nós fomos salvos, agora nós somos conhecidos quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Então, muito cuidado com pessoas, homens e mulheres por aí que dizem assim, ó, Deus te ama, você não precisa fazer nada. Deus te ama, viva a vida do jeito que você quer. Deus te ama, mas não precisa ler a Bíblia. É uma lista de regras enorme, fique tranquilo. A graça de Deus, ela supera qualquer mandamento ou ordem de Deus para você. Cuidado, pessoas, homens e mulheres que afirmam isso, não amam a Deus. Não conhecem a verdade. Porque não guardam os mandamentos de Deus. E tá cheio de gente por aí. E é sutil, e é gostoso de ouvir. Tem uma retórica boa, tem uma palavra boa que você ouve e fala, nossa, eu ficaria o dia inteiro ouvindo essa pessoa. Cuidado. Lembre-se que João está escrevendo aqui para uma realidade de igreja que estavam ali enfrentando o gnosticismo e o docetismo. Homens e mulheres chegavam e falavam assim, Jesus morreu por você, mas calma, porque Jesus também não era tudo isso. Ele não era homem carnal, porque se Jesus fosse homem carnal em matéria, ele seria mau, porque toda a matéria é má. Então cuidado ao pensar que Jesus era 100% homem, 100% Deus. E isso vinha invadindo devagar a igreja. Sutil. E o que João está dizendo é, cuidado. Porque aquele que diz, eu conheço a Deus no verso 4 e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Se você fala, eu sou um cristão, e aí não sei o que estou falando, é a Bíblia, você briga com Deus. Mas a Bíblia diz, se eu digo que conheço a Deus, que amo a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, não me envolvo com a palavra do Senhor, não busco a direção do Senhor nas Escrituras, eu sou mentiroso. Não sou eu que estou dizendo isso. É a própria Bíblia. E veja, o perdão, de novo, de Cristo não nos dá licença para pecar. Mas o perdão de Cristo que nos é trazido é o combustível para que a gente viva uma vida de santidade. Porque Deus não nos chama para viver cada dia mais parecidos com a gente mesmo. Mas Ele nos chama para vivermos cada dia mais parecidos com Cristo. A gente recebe o perdão antecipado. A bênção final nos é dada na cruz. O perdão já vem de modo antecipado para nós, entre aspas, né? E a força que nos leva, então, a uma vida de obediência
é olharmos para Cristo e saber que a obra foi completa. Não sobrou nada para a gente fazer no processo da salvação. O que Deus diz então é: guarde os meus mandamentos, caminhe em conformidade com a minha palavra. Seja um homem e uma mulher segundo o meu coração. Seja um marido, uma esposa exemplar aos olhos do Senhor. Seja um profissional o melhor que você pode ser. Seja excelente. Seja um profissional excelente. Seja um marido excelente. Seja uma esposa excelente. Não para buscar uma recompensa, mas porque a recompensa já nos foi dada. A gente não vive numa incerteza. Nossa, será que as minhas boas obras aqui vão me trazer algo? Não, a gente vive com uma certeza. O algo já nos foi dado, que é a salvação. Então eu vivo em conformidade com ela. E como é que a gente está vivendo? Como é que você está vivendo? Está em conformidade ou não? Então veja, Cristo é a base da nossa salvação. A obra de Cristo nos leva a viver uma vida de santidade. E por fim, o final do verso 5 e o verso 6. Uma vida de santidade tranquiliza o meu coração quanto à minha salvação. Olha só o final do verso 5 e o verso 6. Diz assim: nisso sabemos que estamos nele. Naquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja, como é que a gente pode então saber se a minha fé é genuína? Será que eu consigo descobrir se eu realmente sou salvo? É o que João está concluindo aqui. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se eu permaneço no Senhor, se eu me empenho em uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor, uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida que dá frutos para a glória de Deus, estamos andando como Jesus andou, esse sim pode ter certeza da sua salvação. Agora, se eu digo que eu sou salvo, se eu vivo uma religiosidade fingida, frequento a igreja quando eu estou afim, quando eu preciso de alguma coisa, ou quando já passou muito tempo que eu não vou, eu falo, não, eu vou dar as caras lá para ninguém vir depois ficar me enchendo a paciência. Não vou aparecer lá na igreja. Vou deixar a Bíblia aberta aqui na minha casa, em algum salmo, que aí o Senhor vai ver que a Bíblia está aberta, pelo menos. A Bíblia está toda empoeirada. Nunca lê a Bíblia, deixa lá a Bíblia aberta. Vivendo uma religiosidade fingida. Eu finjo que amo os irmãos. Eu finjo que eu leio a Bíblia. Eu finjo que eu oro. E Deus, ele não é rancoroso, mas aí Deus finge que você é salvo, então. Ele não faz isso. Mas é porque a gente finge que a gente é salvo. Porque vivemos uma vida completamente oposta ao que Deus espera de nós. E o grande problema, creio eu, é que a gente vive tempos onde os sentimentos, eles são extremamente importantes para a nossa salvação. Hoje em dia é muito comum a gente ver em igrejas por aí dizendo: o que você sente? Ou o que você sentiu quando você foi salvo? E tem pessoas que conseguem se lembrar. Assim, pastor, foi naquele dia, daquele mês, daquele ano, no acampamento tal, da igreja tal, o nome do acampamento era esse, naquele dia eu almocei aquilo, jantei aquilo, teve o culto da fogueira, e naquele culto o pastor pregou esse texto, depois desse texto veio o apelo, eu fui lá na frente e eu senti um negócio. Tem gente que consegue, eu não consigo, mas tem gente que lembra. Tem outras pessoas que já não têm esse dia, esse sentimento. Só que isso não invalida. Porque a salvação, ela não está atrelada ao que você sentiu. Porque o que você sentiu há alguns anos atrás, hoje para você é uma memória. É uma lembrança. Então se você sentiu, amém, glória a Deus. Mas você continua sentindo? Você continua desfrutando? Você continua vivendo em conformidade? Porque o que João está dizendo é aquele que permanece e deve andar assim como Jesus andou. Se você sentiu lá atrás no acampamento e hoje nada,
arrisco em dizer que lá atrás foi só um sentimento. Agora, se você sentiu algo naquela noite, e você tem vivido em conformidade, tem permanecido, tem andado como Jesus andou, amém. Mas veja que o que João está dizendo, ele não traz aqui para nós o que você sentiu, o que você viveu, porque aí o foco começa a vir para a gente. E João ele está tirando o foco da gente e voltando o foco para quem realmente importa, Cristo. Andar como ele andou, permanecer nele, é o que a gente precisa para viver em conformidade com o que Deus espera de nós. O que João está nos convidando aqui é a não depositar a nossa salvação em experiências ou em emoções ou em uma vida, uma agenda religiosa. O convite de João para mim e para você é: coloque a sua esperança, a sua salvação na obra de Cristo. É isso que é suficiente, é isso que basta. Sem mais, nem menos. Porque em toda equação onde há Jesus mais alguma coisa, essa equação é problemática. O resultado ele vai ser problemático. A equação da nossa vida tem que ser Jesus e ponto final. A bênção para que então a gente viva a nossa performance da vida em santidade. Por isso, eu queria pensar em algumas coisas com você, para a gente poder aplicar aqui, já caminhando para o nosso final. Primeira coisa, talvez você tenha se perguntado no verso 2, porque ele diz assim, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João aqui não está dizendo que Jesus morreu pelo mundo inteiro. Porque veja, se Jesus morreu pelo mundo inteiro, e a gente tem visto que a obra é dele, é tudo sobre ele é o nosso advogado, ele que se fez culpa, Jesus ele não pode se fazer culpa por alguém, se fazer culpado por alguém e trazer tanto poder que é desprendido de Deus no processo da salvação por alguém que vai simplesmente falar não. A gente não tem poder e autoridade que bata de frente com Jesus. Agora, o que João está dizendo aqui é que não somente pelos nossos próprios, João está se dirigindo aqui aos judeus, porque havia na igreja ainda restos aqui, um remanescente de algumas pessoas que queriam viver o Yom Kippur, queriam viver aqui ainda a lei de Levítico 16. E o que João está dizendo é, vocês fizeram isso, levaram os animais para o sacrifício, levaram os animais para o bode expiatório, fizeram tudo isso, mas agora o sacrifício de Cristo, ele não é somente para um grupo específico. Há agora pessoas que foram salvas em Israel, há pessoas que foram salvas em Roma, há pessoas que foram salvas em tantos outros lugares. E eu e você hoje. O sacrifício de Cristo nos alcança. E veja, aqui é o que nós temos o costume de dizer. A morte de Jesus, ela tem poder para salvar o mundo inteiro. Isso não está em xeque. Mas ela é somente eficaz para aqueles que foram realmente salvos. Porque a morte de Cristo ela não pode ser em vão. Não tem como a morte de Jesus ser em vão por alguém. Porque é tanto poder e amor desprendido aqui, que quando isso é derramado sobre alguém, não tem como eu virar e falar assim, eu não quero. Por isso que João está dizendo aqui o mundo inteiro, só para explicar isso. Mas algumas coisas para a gente poder pensar, se você ainda não conseguiu concluir nada. Mas o que eu quero pensar com você é que caminhar com Cristo deve ser normal para mim e para você. Não deve ser um absurdo a gente caminhar com Cristo. Deveria ser algo normal para o crente caminhar com Cristo. Ler a Bíblia, orar e estar em comunhão com uma igreja local não deveria ser um absurdo para a gente. Deveria ser normal. É que a gente gosta de complicar as coisas. E a gente tem preguiça de ler, a gente esquece de orar. A igreja vira uma agenda religiosa, porque a gente tem uma agenda durante a semana tão completa, tão cheia e complexa, que a gente acaba lidando com a igreja como se fosse mais um item da agenda. Mas não deveria ser assim.
E caminhar com Cristo deveria ser algo normal, porque a santidade deve ser a marca natural de quem é salvo. Do mesmo jeito que em Cristo estão as marcas da cruz, em nós deveriam estar as marcas de uma vida de santidade. O que eu pergunto para você, obviamente, é: como anda a sua vida de santidade? Você tem sido alguém, como diz o verso 6, que permanece nele e anda como Jesus andou? Ou estamos vivendo, como diz no verso 4, eu conheço a Cristo, mas não guardo os seus mandamentos, então sou um mentiroso. E João ainda, não contente, entre aspas, não diz apenas que somos mentirosos, mas diz que nele não está a verdade. Como que tem sido a sua vida hoje? Verso 4? Ou verso 6? Caminhar com Cristo para aqueles que são realmente salvos deveria ser algo normal. Outra coisa, a gente pensar. O pecado ele deve ser um acidente na vida do crente. Um acidente. Não um padrão. Mas ao mesmo tempo, quando nós pecamos, nós temos advogado. Como diz o verso 2. E todas as vezes que a gente peca e a gente cai, a gente conversou um pouquinho sobre isso também na nossa IBD, mas todas as vezes que nós pecamos, é nos dada a oportunidade de recorrer ao nosso advogado e recomeçar. Porque a dívida já foi paga completamente. Não sobrou nada para a gente pagar. Terceira coisa, peça ajuda. Abra o seu coração. A gente vive tempos esquisitos, eu diria. A gente vive tempos onde é vergonhoso e humilhante eu me abrir com alguém. Eu abrir sobre coisas do meu coração. Eu confessar pecados para irmãos pedindo ajuda. A gente vive tempos onde temos que ser blindados. Onde eu tenho que ser intocável. Onde as pessoas não podem ver as minhas falhas. E onde foi que a gente aprendeu isso? Quem foi que ensinou a gente a viver desse jeito? Quem foi que disse para mim que eu tenho que ser intocável? Porque eu sou o pastor, eu não peco. Quem foi que disse isso? A gente deveria pedir mais ajuda, abrir mais o nosso coração, caminhar juntos. A vida com Deus não foi feita para viver sozinha. Não é tarde para recomeçar. Deus ele não se cansa dos nossos recomeços. Não se cansa. E a história de Israel deixa isso muito claro. E a minha história deixa isso muito claro. Deus não se cansa dos meus recomeços. Mas recomece. Se é para recomeçar, recomeça. A gente tem advogado, o justo, que pagou o preço, que é a propiciação, levou sobre si, aplacou a ira de Deus sobre nós. A gente está com a faca e o queijo na mão. A gente só precisa começar ou recomeçar. O que é que está impedindo a gente de fazer isso? E outra coisa, que eu estava orando e pensando durante essa semana lendo esse texto. A gente precisa encorajar mais uns aos outros. A gente nós somos muito bons em julgar, em apontar o dedo. Né? Nós somos excelentes em fazer isso. É impressionante. Quando é para falar mal, quando é para julgar, quando é para apontar o dedo, quando é para criticar, tá na ponta da língua. A gente é bom nisso. Mas e encorajar? Porque às vezes tem pessoas aqui que têm dúvidas sobre a sua salvação. Tem pessoas aqui que não têm certeza. E às vezes a gente está vendo frutos na vida da pessoa, mas a gente não encoraja. A gente não traz uma palavra de ânimo. E assim, poxa, que benção. Olha, você fez isso, eu vi isso que você fez. Que benção que você fez isso. Mesmo que ninguém tenha percebido direito. Que bom que você está lá servindo. Olha, sua vida é uma benção. Você tem sido uma benção na minha vida. Mas não mente. Fala a verdade. Não vai sair encorajando todo mundo aí sendo mentiroso. Mas encoraje. Peça ajuda. Fala, irmão, vamos caminhar junto. Vamos orar. Vamos tentar orar uma vez por semana junto. A gente se liga em um determinado dia. Vamos orar junto. Pelo quê? Vamos orar. Tem muita coisa pra gente orar. Vamos buscar mais a Deus junto. Olha só que beleza. A gente vai criando raiz, a gente vai se fortalecendo e vai caminhando junto.
estreitando laços. Mas não, a gente quer viver blindado, quer viver sozinho, quer viver com máscaras, fingindo que sempre está tudo muito bem, que eu sou intocável. E aí a gente vive igualzinho os fariseus. Veja, a dívida já foi paga. E se eu digo que conheço e não guardo os mandamentos, eu estou sendo um mentiroso. E a verdade do Senhor não está em minha vida. Isso é muito forte. Muito forte. Então, quando pecar, corra para Cristo, não para a culpa. Examine a sua vida. Os seus frutos têm confirmado a sua fé? O perdão não é licença para pecar, mas para viver uma vida de santidade. Deposite a sua esperança em Cristo. Caminhe com Cristo. Peça ajuda e encoraje uns aos outros. Veja, no começo eu falei do teste de DNA. Se teria como a gente fazer um teste para saber se somos filhos de Deus. Ou um exame de sangue que pudesse comprovar isso. Mas não existe um teste de DNA, nem um exame de sangue. Mas existe uma prova de sangue. E sangue que foi derramado. O sangue de Cristo na cruz, derramado por mim e por você. Na cruz a ira de Deus é satisfeita. A dívida é paga. Somos amados, somos salvos e convocados a viver uma vida de santidade. Que Deus nos ajude a viver em conformidade com a sua palavra, para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé? Vamos orar encerrando o nosso tempo de culto e receber a bênção do nosso Deus? Senhor, obrigado, Pai, pelo texto de João, capítulo 2. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. E obrigado porque nós temos nosso Senhor Jesus, que é nosso advogado, nosso irmão mais velho, aquele que é justo, que pagou o preço por nós. Então, Pai, quando porventura viermos a pecar, que corramos para o Senhor e não nos afundemos na culpa, a consciência pesada, mas a gente se volte para o Senhor e recomece. A gente sabe que recomeçar dói, machuca, deixa cicatrizes, mas vale a pena. Nos ajude, Deus, a examinar as nossas vidas, se temos frutificado para a honra e para a glória do Senhor. E se não temos frutificado, Deus, que possamos começar a nos empenhar mais em te servir, a sermos portadores da Tua palavra e pregarmos o Evangelho para as pessoas, darmos bom testemunho, Pai, onde nós estivermos, sermos excelentes onde nós estivermos, dentro de casa principalmente, homens, mulheres, maridos, esposas, filhos, no trabalho, no trânsito, no nosso lazer, nos relacionamentos, Pai, que sejamos porta-voz do Senhor. Deus nos ajude a depositarmos a nossa esperança em Cristo, não em sentimentos ou naquilo que a gente acha que somos capazes de fazer ou ter, na certeza de que nós já recebemos a maior bênção, o maior milagre que poderia ter acontecido, que é a salvação que nós temos no Senhor Jesus. Então nos ajude a vivermos em conformidade com isso, andarmos como o Senhor Jesus andou, guardarmos os teus mandamentos, permanecermos no Senhor. Nos ajude, Pai, porque precisamos de ajuda. Então, nessa ajuda que a gente possa buscar no Senhor, mas também buscar aqui uns nos outros, nos encorajando mais, amando mais uns aos outros, caminhando uma vida de santidade, de discipulado, juntos, até aquele dia quando com o Senhor nós estaremos para todo sempre, vivendo a vida eterna, Pai. Nos ajude, precisamos do Senhor. E obrigado, porque mesmo que não haja um teste, um exame de sangue para saber se somos filhos do Senhor, a cruz nos mostra, o sangue foi derramado, confirma na obra de Cristo que nós somos salvos. Nos ajude, Senhor, isso é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.